Então, voltamos e eu vou te questionar, Milena. A gente leva eles no pediatra, né? Como comentei contigo no outro programa, a menina, ela é acompanhada pelo ginecologista, né? No momento que ela sai, que ela começa a se descobrir, começa a vir os hormônios, a mãe corre lá no ginecologista. Esperamos que corra. A gente torce que ela tenha esse diálogo e que esteja também com o acompanhamento médico. Com o menino não acontece isso. Não acontece. Nós, mães, quando tem uma dorzinha ali, aqui a gente corre lá no clínico geral. Exato. Na verdade, passa, né, do pediatra, que é até mais ou menos 12 anos ali que eles atendem. Isso. E ou tu acaba, muitas vezes, inclusive, infantilizando esse menino, continuando indo no pediatra. No pediatra, exatamente. Ou tu acaba partindo para um clínico geral. E poucas pessoas conhecem que existe um especialista que fica no meio do caminho aqui, que é o ebiatra, que ele é um profissional, um médico, especializado, especializado na adolescência, né? As mulheres, bem ou mal, quando chega esse momento, vai na ginecologista e ela muitas vezes já está, né, trabalhada para acompanhar o processo hormonal de um adolescente, de como que isso vai afetar o corpo e a mente dessa menina. E o homem só procura um urologista quando ele tem algum problema. Ou então lá quando vai ser a faixa etária dos 40, Exatamente, que daí já começa a questão da preocupação da próstata e tudo. Não tem. Ele tipo, estou com um problema, uma infecção urinária não passa, estou com um problema de ereção, estou com um problema de ejaculação precoce. É quando existe um problema. As meninas têm a vantagem de desceu a menstruação, virou mocinha, né? Então, quando essa família é uma família saudável e não tem tanto medo de que se eu levar na ginecologista eu estou incentivando a relação sexual, que muitas vezes as mulheres ainda pensam, as mães ou até os pais, quando são mais presentes, mas aí vai levar e aí ela já vai começar a fazer sexo. Não. Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Gente. Eles vão fazer sexo quando eles quiserem fazer sexo. Exatamente. Tendo acompanhamento ou não tendo acompanhamento. Se tiver um acompanhamento... Sabendo as informações corretas através da família. Exato. Ou através da internet. Exatamente. Eles vão fazer. E isso é uma das coisas que não adianta. Eu acho que se conversarem entre vocês vão descobrir que a absurda maioria começou a sua vida sexual na adolescência. Atualmente, boa parte, inclusive, tá um pouquinho mais tardia, justamente porque eles têm mais informação. Com certeza. Tá? Com certeza. É um movimento justamente o oposto que acontece. O medo dos pais, o pânico dos pais eu vou levar e vai começar a transar. Não necessariamente. Vai começar a transar quando se sentir pronta para isso. E pode ser que seja mais cedo ou pode ser que seja mais tarde. Mas quando começar, vai ser com informação, com proteção, com orientação. Eu tô me recordando de uma paciente que ela me disse assim: Milena, eu me sinto praticamente pronta para ter a primeira relação sexual com a minha namorada, para perder minha virgindade. E eu disse: praticamente pronta? O que falta para tu estar pronta? Conversar com a minha mãe. Perfeito. E aí eu disse: nossa, que bacana. Ela disse: eu não quero fazer isso sem a minha mãe saber, mas eu tenho medo da minha mãe não aceitar. E aí como é que vai ser? Eu disse: eu acho que vocês vão ter que conversar para isso. Graças a Deus a mãe dela foi super acolhedora e reforçou. Receptiva. Exatamente. Mas esse mesmo espaço existe para os meninos? Acredito que não. E não sei se a gente tem esse médico ebiatra em Montenegro. Eu não ouvia falar e não sabia da existência, né? Então, em busca para trazer, né, mais informação. Se tiver, por favor, comenta com a gente. Divulga, a gente vai ter, chama lá pra gente a gente poder vai ter divulgar. muita alegria, inclusive, de trazer para participar nos nossos programas aqui. Com certeza. Porque eu acho que daí, se o menino saísse do pediatra e fosse, né, pro ebiatra,
Então teria um acompanhamento, ele também cuida dos hormônios, o psicológico as também. Espinhas, isso, toda essa parte. Trazendo, né, o normal, então. O psicológico também, e se não é do alcance dele, ele vai encaminhar para um profissional, né? Como todo médico faz. Então, eu acho que seria essencial o menino continuar esse acompanhamento, que também não é divulgado, não é falado. Acho que tem como a gente comentou antes fora do programa, os pais têm que educar, sim. Mas as escolas também deveriam ter um pouco mais de orientação nessa área, né? A gente questiona muito a questão da educação sexual ser tão proibida dentro das escolas. De novo, as pessoas entendem que educação sexual é educação de gênero, é a questão da homossexualidade. Não, é saúde. É saúde. É entender como é que funciona, entender que os hormônios vão entrar em ebulição e que talvez toda aquela paixão que tu esteja sentindo, avassaladora por aquele namoradinho ou aquela namoradinha, talvez vai passar. Ou então todo aquele tesão, aquela urgência, é uma questão dos hormônios e não significa que seja o amor da tua vida. Então, informação, diálogo, isso é importante demais. E muitas vezes, desculpa te cortar, Andréia, eu me questiono a respeito da masculinidade e da sexualidade masculina na adolescência. Porque existe uma cobrança hoje, bem menos, graças a Deus, do que na nossa época de adolescência e as gerações anteriores, para que o menino perca a virgindade. Antigamente era prática comum levar aos bordéis. Exatamente. Para uma iniciação, porque só viraria homem após aquilo. E era um ritual, né? Exatamente. Era um ritual. Questionando sobre isso e pensando sobre isso, eu pensei e trabalho com homens que se sentem e que foram efetivamente abusados sexualmente. Tem muitos casos. Pelo simples fato de que eu não posso dizer que eu não quero. Se eu disser que eu não quero, eu não estou sendo homem. Ou então, o que as pessoas vão dizer? Milena, às vezes dentro de casa, né? Com, vamos dizer assim, com pessoas que trabalham na casa, né? Acaba acontecendo. Exato. E às vezes é incentivado, às vezes... Infelizmente. Sem vontade, mas eu tenho que fazer porque o que o meu pai vai pensar. Sim, eu tenho uma paciente hoje, trans, e ela trouxe algumas questões da época em que ela era ainda um menino, né? Questões sexuais. E como isso é doloroso, como isso é difícil, e talvez o quanto isso também contribuiu para o entendimento da identidade de gênero ou para a demora do entendimento da identidade de gênero. Então a gente não sabe o que veio antes, isso o que veio depois. Muito... Com certeza, com certeza. Tem uma repercussão interna gigantesca. Então, se a gente acompanhasse, né, os filhos aos médicos, seria menos doloroso para ele? Com certeza. Né? Ir fazer o exame de próstata quando chegasse aos 40, 45. Com certeza. Ele estaria acostumado como ir ao dentista. É natural, na verdade. É natural eu ter um corpo que precisa de cuidados. O homem, e isso é uma coisa super interessante. Quantas mulheres reclamam que o homem não cuida da casa, que o homem é desleixado, que não corta o cabelo, que não faz a barba, tudo. Nós estamos falando sobre autocuidado, sobre entender que é importante cuidar do seu próprio corpo. Nosso corpo é a nossa casa, né? É perfeito. Ela tem que estar direitinho, ele tem que estar saudável. E o homem não pode ter frescura para comer, o homem tem que beber e beber bastante, e isso não é real, isso não é uma coisa de gênero, não é de homem ou de mulher, a gente precisa se cuidar, ponto. Eu vejo que esse lado
está se quebrando os tabus, né? Eles são mais vaidosos, eles estão se cuidando mais, fazendo a barba agora, né? Aquela barba bonita, cheirosa. Nós passamos pelas fases, sobrancelha. Né? A gente teve a fase, como é que era que eles eram chamados há uma geração atrás? Tinha um termo, agora me fugiu, mas que eram os homens que se cuidavam, que faziam skincare e tudo. Hoje já não tem mais nem essa terminologia. Sim. Hoje isso está muito mais natural. Ainda bem. Mas, então, vamos conscientizar que não é só estética. A gente tem que cuidar da casa por dentro, ver como é que tá, fazer exames de rotina. Exatamente. O programa Muito Prazer quer incentivar o homem a cuidar da sua saúde. Sim, o momento que o homem para passar a se cuidar melhor, cuidar do seu corpo, da sua saúde, ele com certeza vai ter, inclusive, uma vida sexual muito mais saudável e prazerosa. A gente não pode esquecer isso. Durante muitos e muitos anos, a gente falou com as mulheres, vocês precisam se tocar, porque era um tabu a masturbação feminina. E ainda é, Milena, ainda é. Sim, tá melhorando, mas ainda é. E aí a gente diz, se toca, se sente, tu tem que saber daquilo que tu gosta para poder dizer pro teu parceiro. Só que os meninos também não têm. A gente tem um problema real que o excesso de masturbação masculina acaba dificultando o prazer sexual na hora da relação. Exatamente, ele demora muito para chegar. Porque se tornou um processo mecânico, isso, né? O mecânico. toque precisa ser sempre naquela força, naquela velocidade. Daquela maneira, né? Ou assistindo aquele vídeo pornô, porque não conhece quais são os seus pontos de prazer, seus pontos erógenos. Eu estava estudando isso, Milena, e vi que tem homem que não consegue chegar, né, a ter a ejaculação com a parceira. Então, ela tem o orgasmo, termina e ele vai terminar sozinho. Exato. Porque ele só consegue ejacular com o toque dele. Isso é muito triste. A mulher se sente muito frustrada, mas ela tem que entender que é um problema dele e sim tentar ajudar e não ficar. E ninguém tá contra a masturbação. Exatamente. Aqui, pelo amor de Deus. A gente até incentiva, mas tem, né, o 8 ou 80. Exato, exato. A gente trabalha eu trabalhei já com crianças, né, hoje eu não trabalho mais, mas de receber mães muito preocupadas, né? Meu Deus, o meu filho ou a minha filha está se tocando, né? Será que aconteceu alguma coisa, tudo? E eu digo, está descobrindo o próprio corpo. Se nessa hora a gente já começar, e muitas vezes já começa a identidade de gênero ali, a menina tira a mão, isso é feio, o menino, não sei o que, a gente vai ter uma construção muito disfuncional de saúde para eles. Muito. Então, o que podemos fazer? Então, seria procurar sempre ajuda médica, desde que sai então do pediatra, estamos falando dos meninos agora, né? E as meninas também podem ir nesse médico. Sim, o ebiatra. Né? O ebiatra e na ausência dele, porque a gente sabe que ainda são poucos profissionais atuando na área, daqui a pouco leva, assim como a menina vai na gineco, leva num urologista para ter uma conversa, para entender, bom, a partir de agora o que acontece com o meu corpo. E tem meninas que têm que tomar até anticoncepcional antes por causa dos hormônios, né? Exato, questão das espinhas, as cólicas e tudo aquilo. E os meninos, que cuidado que eles estão recebendo nesse momento de transformação do corpo deles? E é uma coisa que vai aprender a ter os cuidados, aprender a se higienizar, porque é muito importante a higiene da área sexual, né? Então, dos órgãos sexuais ali, é muito importante. São coisas que a pouquinho ele não vai vir conversar com a mãe, ele não tem abertura com o pai. Exatamente. Ou talvez o pai vai vir e ele vai se constranger. E muitas vezes a gente não tem essa informação correta na internet. Ou pelo menos
a busca naquele momento não é por essa informação, é por outras questões. Então, acho que a gente tem e deve orientar os nossos adolescentes para termos futuros homens saudáveis. Exatamente. Que cuidem não só o estético, né? Mas também o interno, seja físico ou mental. Principalmente o mental também, né, Milena? A gente sabe o quanto isso faz a transformação na vida de muitas pessoas quando conseguem virar uma chave, quebrar aquela crença que é imposta lá na infância. Exatamente. Faz muita diferença. Então, encerramos o programa, agradecendo mais uma vez a Milena Bittencourt. Vocês podem assistir ela agora. E com certeza, Andréia, te chamarei para a gente bater esse papo do ponto de vista da psicologia e movimento, né? Para que a gente possa compartilhar, porque a sexualidade humana, ela é um fator muito importante na nossa saúde mental. Então, até o próximo. Muito prazer!